Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus queridos, agradeço você por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, não esqueça de apoiar os nossos parceiros, viu? Conhecer um pouquinho lá do trabalho deles, você vai estar ajudando demais o canal. E um deles é a Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito, uma plataforma muito intuitiva, tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas, tem o nosso cupom que está aparecendo aí, que é o Opina Tribo, onde você vai ganhar um bônus para você conhecer a plataforma, e ela é uma plataforma que ela tem uma inteligência artificial integrada. Qual que é o objetivo dessa inteligência artificial? Vai ajudar você, vai melhorar suas chances de ganho lá nos sorteios das lotéricas, sabe? Lotomania, Lotofácil, Mega Sena. Todos esses sorteios das lotéricas, essa inteligência artificial vai melhorar a sua probabilidade de ganhos, te sugerindo números e montando matrizes para você ter mais possibilidade de ganhos. Já distribuíram prêmios para o Brasil inteiro, a Tribo da Sorte, e você não pode deixar de conhecer, que eu tenho certeza que você vai gostar e também vai se divertir bastante, beleza? Tribo da Sorte, pessoal. E queridos, vocês viram aí Fluminense campeão da Recopa sobre a LDU, em um jogo que no primeiro tempo ficou aquele jogo meio morno, né? Fluminense deixou a desejar, parece que não tava com aquele ímpeto de vencer. Alguns torcedores falavam, pô, o Fluminense tá fazendo até um jogo bom, mas sem grandes conclusões, sem criar grandes chances. Enquanto isso, a LDU fazia o jogo deles. Se fechava todo ali nas suas linhas defensivas e, além disso, fazia uma cera quando tinha essa oportunidade. E aí que entra uma das grandes vantagens barra desvantagens do Diniz. Porque eu falei aqui quando o Fluminense jogou contra o Flamengo no final de semana, que o Diniz ele era considerado um técnico fora da caixa, por muitos, apenas por uma questão assim, dele arriscar. Ele é aquele técnico que ele arrisca, entendeu? Ele faz movimentações e mudanças ousadas, ele não tem muito conservadorismo, e aí ele simplesmente no segundo tempo muda a equipe. Coloca Renato Augusto, coloca Marcelo, aí também o John Kennedy é expulso no segundo tempo, parece que é incrível, né? É o John Kennedy ser expulso, o Fluminense ganha. É sempre assim. Às vezes o John Kennedy entra, faz um gol e é expulso. E aí o Fluminense ganha no final. Então no segundo tempo, o Fluminense melhora o seu volume de jogo, continua ainda tendo as suas dificuldades em cima da cera e da marcação do LDU, mas aí, com um excelente cruzamento ali, o John Arias faz a sua conclusão, fez 2 gols inclusive, o outro foi de pênalti, sofrido pelo Renato Augusto, um pênalti de bobeira, né? O Renato Augusto, ele já sabia que poderia levar um pênalti ali naquele lance, é um jogador de muita experiência. E querendo ou não, os jogadores mais velhos acabaram mudando a dinâmica do time. O que parecia se encaminhar por uma disputa de pênaltis, acabou tendo o segundo gol do John Arias ali em um lance do pênalti. E aí culminou na consequente virada sobre a LDU, fazendo com que o Fluminense fosse campeão da Recopa. Então parabéns aí aos torcedores do Fluminense. Obviamente que em questão de qualidade técnica mesmo, o Fluminense ele é um time muito melhor que a LDU, mas todo mundo tava meio assim, né? Porque o Fluminense fez um jogo muito ruim lá em Quito. E aí colocou a culpa ali na arbitragem, colocou a culpa na altitude, a culpa era de todo mundo, menos ali realmente do Fluminense. Nesse segundo jogo, embora assim, foi um jogo em alguns momentos amarrado, em alguns momentos um pouco apático, o time acabou mudando no segundo tempo, conseguiu mais ritmo, mais gás e encontrou a vitória e deu o título da Recopa aí para o Fluminense, beleza? Cara, é o seguinte, a CBF recusou o pedido dos clubes, os clubes que fizeram um pedido para que a CBF mudasse o calendário foi o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Esses foram os clubes que enviaram um pedido, formalizando a CBF a mudança do calendário da Copa América, para tirar essas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro que ainda estarão ali dentro da Copa América. E provavelmente alguns times como Palmeiras, Fluminense, Flamengo, têm chance de terem jogadores convocados. E isso vai fazer com que essas equipes acabem desfalcadas por 9 rodadas.
9 rodadas é muita coisa, meus queridos. Estamos falando de 27 pontos em jogo, campeonato de pontos corridos. Então isso é muito, é um número muito relevante. Só que a CBF negou o pedido. A CBF vai manter aí a sua decisão, vai manter aí o seu calendário da forma como está. E cara, é aquela questão, o futebol brasileiro ele não é unido. Apenas 9 clubes dos 20 fizeram esse pedido. Por que, por exemplo, o Corinthians não fez o pedido? Porque pro Corinthians é até vantagem esse desfalque de equipes como Palmeiras, Flamengo, São Paulo. É vantagem para eles. Eles sabem que eles não têm fôlego para competir com essas equipes. Eles sabem que o time deles está em reconstrução. Eles sabem também que dificilmente algum jogador deles vai ser convocado para alguma das seleções. Pode até acontecer, né, algum jogador estrangeiro e tudo mais, mas assim, esporadicamente é um ou outro jogador só. Agora, Palmeiras tem chance de ter mais jogadores convocados. Flamengo tem chance de ter mais jogadores convocados, não só na seleção brasileira, mas você entender como que o futebol brasileiro ele é um jogo de interesses. Agora, você acha que dá pra, vamos fazer uma liga para que todos sejam beneficiados? Numa cultura como a nossa? Era para os 20 clubes terem entrado. Mas não. Os clubes que não vão ter jogadores convocados, eles estão um pouco se lixando. Ó, parabéns aqui a clubes como o Bragantino, a clubes como o Vasco, o próprio Botafogo, que estão aqui, o Atlético Paranaense, que talvez nem vão ter jogadores convocados. Talvez nem vão ter, mas estão aqui colaborando para a boa disputa. Colaborando com o futebol e com o calendário brasileiro, que eles entendem que é apertadíssimo por causa desses estaduais, que vai até abril praticamente. Isso faz com que o resto da nossa temporada seja, entubada, e aí além disso a gente tem uma Copa América ainda que vai desfalcar. Gustavo Gomes no Palmeiras vai ser convocado, Piquerez vai ser convocado, Aníbal Moreno, é provável que a bola que tá jogando também vai ser convocado. Dentro do Flamengo, então, nem se fala. Você tem aí, De La Cruz, você tem a Arrascaeta, que provavelmente vão ser convocados. Além disso, outros jogadores também. O Pedro pode ser convocado, até porque é o Dorival que tá lá. O Dorival tem muito apreço por alguns jogadores, já conhecem como esses jogadores funcionam, então ele pode eventualmente convocar também. Assim, parabéns aos clubes que entendem que talvez não terão jogadores convocados, mas que tem o senso de chegar e falar assim, não, vamos colaborar para o calendário brasileiro, vamos colaborar para a boa competitividade. Parabéns, admiro atitudes como essa, de realmente união do futebol brasileiro. Agora, infelizmente, todos os outros clubes, eles ficaram de fora porque eles entendem que é uma vantagem esses clubes serem desfalcados. E aí, beleza, irmão, a gente vai disputar isso daí no campo. Clubes que foram os últimos campeões, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, que ganharam títulos, eles estão aqui, brigando juntos. Porque eles entendem que o futebol brasileiro precisa evoluir, precisa ter diálogo e precisa crescer. Agora, vocês que ficaram de fora, firmeza, irmão. A gente vai ver no campo, então. Eu não tô sendo soberbo, não. Eu estou sendo realista. Beleza? Eu dou risada de umas matérias que eu vejo, tá? Vou aproveitar aqui, que a gente já tá com o sangue quente e vamos falar tudo que a gente quer falar. eu dou risada de umas coisas que eu vejo. Porque hoje, eu abro a matéria lá no Globo, na parte de esportes, e eu vejo um colunista falando que o Abel, ele queria a seleção brasileira. Peraí. Aí eu fui ver a matéria, né? A matéria me chamou a atenção. Porque tava assim, olha só como que é a chamada. Abel Ferreira lamentou não ser opção da CBF para o cargo de Dorival. Detalhe, ainda colocou um técnico meio que contra o outro, né? Não falou assim, para o cargo de técnico da seleção. Não, para o cargo de Dorival. Ou seja, você entende que os caras estão armando uma intriga desnecessária? Intriga ridícula, intriga sensacionalista, uma matéria caça-clique. Aí eu fui ler a matéria, o conteúdo, pra ver quais que são as referências, quais que são as fontes. E adivinha quais que são as fontes? Não tem fontes. O que tá falando aqui? Olha só. Nas conversas informais chegou a dizer que agiria de outra maneira em um cargo na CBF, da seleção. Nas conversas informais. Essa é a fonte deles. Não tem nomes, não tem referências, não tem absolutamente nada. Eles não tiveram nem o trabalho de dizer assim, uma fonte de dentro do clube comentou. Não. Nas conversas informais,
Você vai lá, você clica na matéria, você vai ler a matéria. Aí no final tá escrito lá que você espera encontrar, né, a fonte da informação, algum setorista do Palmeiras, conversas internas dentro ali do núcleo de diretoria e gestão do Palmeiras, alguns membros da comissão técnica. Da onde surgiu isso? Alguns amigos do treinador? Não, aí tá lá escrito, nas conversas informais. Pelo amor de Deus. Isso é matéria que se faça? Matéria caça-clique. Uma matéria sensacionalista. Depois o pessoal fala das mídias alternativas, mas sempre quando eu entro em canais de mídias alternativas sérios, porque tem canais muito bons, eu sempre vejo a fonte. Eles falam assim, né? Vocês ficam replicando na internet aquilo que a gente coloca de matéria. Então, mas pelo menos a gente entrega a fonte, né? A gente fala, de acordo com fulano de tal, de acordo com tal matéria. Matérias como essa aqui, matéria caça-clique. Detalhe, isso aqui ainda é pra assinante, viu? A pessoa tem que pagar pra ver matérias como essa. Ridícula. Ridícula. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Sem pé e sem cabeça. Nada a ver. E vamos lá, pessoal. É o seguinte. O Flamengo tá encaminhando a contratação do Léo Ortiz. Neto, para. Tô te falando. De acordo aqui com o que foi apurado pela coluna do Fla, porque aqui a gente traz as fontes, sim, né? A gente coloca os créditos aí a todo mundo. O Flamengo está próximo de fechar o acordo com o Bragantino. Isso porque o atleta também deu uma participação absurda nessa negociação. Claramente, o atleta, ele se vê dentro ali do Flamengo. Isso já ficou muito nítido, isso já ficou muito claro. E nem por isso deixou de entrar ali nos jogos do Red Bull Bragantino, prestar assistências, fazer gols e ainda, no último jogo, ele tirou uma bola ali, que tava praticamente dentro do gol. E deu a classificação pro Bragantino. Então, um cara muito dedicado, um cara que tem uma postura realmente pacificadora. Ele não quer fazer intriga, ele quer sair pela porta da frente do Bragantino. E ele entende que esse salto é necessário. Então ele abriu mão de 25% do direito que ele tinha a receber. Mano, 25% é grana, hein? Numa venda, cara, só pra vocês terem uma ideia, numa venda de 40 milhões de reais, que é mais ou menos o intervalo lá que vai estar a venda dele, tá? Entre 40, 43, 45 milhões, mano, ele ia ganhar 10 milhões. A gente já falou algumas semanas atrás que ele já havia declarado voluntariamente esse desejo de abrir mão da parcela dele. E agora mais uma vez se faz, desta vez formalizada. Ele não entrou agora de manhã para os treinos. Ele não foi ao treino agora da manhã da sexta-feira do Red Bull Bragantino. Ele não foi ao CT treinar. E tudo garante que está sendo amarrado. Agora, uma questão que está sendo discutida é justamente que eles têm um jogo na semana que vem contra o Botafogo pela pré-Libertadores. E esse jogo vale a vaga para a Libertadores. Discute-se a participação dele. E, sinceramente, eu acho que o Flamengo vai até autorizar a participação dele, viu? Porque com o Léo Ortiz é mais fácil eliminar o Botafogo. Eu acho que os caras vão, porque como é um jogo de pré-Libertadores, a participação dele não influencia na competição. Então ele pode participar desse jogo e depois ir para o Flamengo e ser inscrito na Libertadores pelo Flamengo da mesma forma. Então não vai influenciar em nada. Vamos aguardar os próximos episódios, os próximos capítulos, e a gente vai ver como vai ser. Beleza? Pessoal, tamo junto. Obrigado aí por assistirem mais um vídeo. A gente volta com mais infos aí. Sempre com referências. Não é amigo do amigo meu, não é de acordo com as informações, não. É referência. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.